Olá amigos, aqui quem fala é o Gerson Júnior. Tá tudo bem com vocês? Estou fazendo parte do time do Saudações Tricolores e vamos falar sobre a derrota do Fluminense que aconteceu ontem pela Taça Libertadores América para o River Plate 2-0, jogo que aconteceu no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina. Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, também ative o sininho, que será de suma importância para todos nós. Posso contar com vocês? Então, pessoal, jogando ontem no Estádio Monumental de Núñez, o Fluminense conheceu sua segunda derrota na Taça Libertadores da América. Perdeu para o River Plate por 2-0, gols de Beltrán e Barcos cobrando pênalti. Com o resultado, o Fluminense continua na liderança do grupo D da competição com 9 pontos, seguido do River com 7. A surpresa para mim foi a vitória do Sporting de Cristal na altitude diante do The Strongest. O Sporting de Cristal tem 7 e o The Strongest tem 6. Para o Fluminense obter a classificação para as oitavas de final da competição, o que precisa acontecer? Basta empatar o jogo que terá no dia 27 de junho diante do Sporting de Cristal no Maracanã. Fluminense empatando ou vencendo estará classificado para as oitavas de final. Se vencer, será o primeiro colocado do grupo com 12 pontos e terá o direito de mandar a segunda partida das oitavas de final no Rio de Janeiro, no Maracanã, e vai fazer o primeiro jogo, obviamente, fora de casa. Se for o segundo, a situação vai ser ao contrário, porque o Fluminense tem 9 pontos, o River tem 7. Se o River vencer por uma diferença muito grande de gols e o Fluminense empatar, o Fluminense será o segundo, o River será o primeiro colocado. Como eu frisei anteriormente, a grande surpresa foi a vitória do Sporting de Cristal 2-1 diante do The Strongest, que obrigará o Fluminense a jogar para ganhar essa partida. Até os 38 minutos da segunda etapa, o Fluminense estava classificado para as oitavas de final, já que o gol da equipe peruana aconteceu por volta de 38, 39 minutos da segunda etapa. O Sporting de Cristal chegou a pressionar, mas não conseguiu um empate. Um empate entre as duas equipes daria a classificação ao Fluminense para as oitavas de final da Taça Libertadores da América. O que fica de lição nesse jogo? Na derrota para o River Plate ontem, lá em Buenos Aires. O Fluminense até que teve uma boa atuação, vinha jogando bem, né? Principalmente no primeiro tempo, conseguiu suportar a pressão do River nos primeiros 15, 20 minutos, depois começou a jogar, teve uma oportunidade com o Cano, que bateu com a perna direita, a bola bateu, foi pela rede pelo lado de fora, teve um chute fora da área do Lima, que a bola foi para a linha de fundo. O Fluminense até teve oportunidade de vencer o jogo de ontem, mas não aconteceu. Vale se destacar a boa atuação do Felipe Melo no jogo de ontem. Esteve muito bem na parte técnica, foi muito bem o Felipe Melo no jogo diante do River Plate da Argentina. Eu estou vendo alguns torcedores do Fluminense preocupados, é um jogo decisivo. Gente, o Fluminense vai jogar no Maracanã, vai ter o apoio da sua torcida no dia 27 de junho, diante do Sporting de Cristal. É um jogo que o Fluminense precisa pelo menos empatar para chegar às oitavas de final. Se vai passar em primeiro ou segundo, não importa, tem que passar para as oitavas. Mas claro, obviamente, é melhor passar na primeira colocação, que terá direito a decidir o segundo jogo dentro do Rio de Janeiro. Então esse é o objetivo, é vencer para ficar na primeira colocação do grupo D e decidir a segunda partida nas oitavas de final dentro de casa. Eu vi ontem nas redes sociais, após o jogo, algumas pessoas xingando, não, tem que ir para o aeroporto bater. Gente, calma, gente, pelo amor de Deus, violência só gera violência. O Fluminense, eu considerava, eu vou falar, claro que eu gostaria que o Fluminense vencesse ou pelo menos empatasse, mas quando saiu o chaveamento do Fluminense, quando foi feito o sorteio da Taça Libertadores na América, com esse no grupo do River Plate, eu já contava com a possibilidade de o Fluminense não vencer essa partida. Eu contava vencer os dois jogos diante do Sporting de Cristal, em Lima, no Peru, e também no Rio de Janeiro, que o jogo vai acontecer no dia 27. Vencer o Strongest no Rio de Janeiro, tentar buscar um empate na altitude de La Paz. Não aconteceu, o Fluminense foi derrotado. E o River ontem era o jogo da vida do time argentino. River Plate precisava vencer para continuar com chances de obter a vaga para as oitavas de final da competição. Então o River deu a vida para conseguir essa vitória. Teve erros, o Fluminense teve. Alguns jogadores não foram bem. O Felipe Melo foi bem, o Guga pela lateral esquerda não foi bem. A realidade é essa. Eu acho que o técnico Fernando Diniz poderia rever o seu conceito nesse sentido e poderá escalar um outro jogador nessa posição, que o Guga nos últimos jogos não vem bem. Claro,
Tem o aspecto físico, os jogadores estão bastante cansados em função da maratona que o Fluminense está batendo. Essa batida, não só o Fluminense, como boa parte das equipes do futebol brasileiro que estão envolvidas em 2 ou até mesmo 3 competições. Então, o técnico Fernando Diniz poderia rever algumas situações, por exemplo, não escalar o Guga na lateral esquerda enquanto o Marcelo não estiver recuperado. Isso não vai acontecer no final de semana, né, que o Samuel Xavier está suspenso pelo 3º cartão amarelo, não vai enfrentar o Goiás, a tendência é que o Guga seja deslocado para a lateral esquerda e alguém entre, pela lateral direita, perdão, e alguém entre na lateral esquerda. O esquerdinho, o Pirani, o Jeff Té, enfim, tem que achar uma solução para a lateral esquerda enquanto o Marcelo estiver ausente. Essa é a primeira situação. A segunda, com relação à situação de racismo entre Buenos Aires. Não vou nem comentar, né, porque foi uma coisa, já está se tornando chato isso, são episódios em cima de episódios. Eu acho que a Conmebol deveria tomar uma certa providência para que esse tipo de situação não venha a ocorrer. Então é esse tipo de situação que estamos vivendo atualmente. Aconteceu mais uma vez outra na Argentina, alguns torcedores do Fluminense que estavam presentes gravaram o vídeo em que alguns torcedores fizeram atitudes racistas contra nós brasileiros. Gente, não vamos comentar nada disso, que já está batido, é uma situação chata. Eu acho que a Conmebol deveria tomar uma atitude com relação a esse tipo de situação. Não foi no estádio, mas foi fora dele. Eu acho que nesse ponto tem que ser tomada uma atitude para que esse tipo de situação não venha mais a ocorrer. Pessoal, então é isso. O Fluminense volta a jogar pelo Brasileirão domingo, 18 horas, 30 minutos em Goiânia, diante do Goiás. Vencendo, poderá voltar ao G4, já que o Fluminense hoje é o 6º colocado com 16 pontos, está a 5 pontos do Botafogo. O Botafogo joga no final de semana também diante do Fortaleza no estádio Newton Santos. Quem sabe o Fluminense entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Samuel Xavier e Felipe Melo estarão fora, estarão cumprindo suspensão automática por terem recebido o 3º cartão amarelo no jogo do último final de semana diante do Bragantino. O Guga deve jogar na lateral direita. Vamos ver quem será o lateral esquerdo. O esquerdinho poderia ter uma nova oportunidade e a tendência é que o Manuel jogue na zaga ao lado do Nino nesse jogo do próximo final de semana diante do Goiás. Depois o Nino e o André irão servir a seleção brasileira. Depois do jogo de domingo pelo Brasileirão, haverá uma parada por causa da data FIFA. O Fluminense voltará a jogar somente na outra quarta diante do Atlético Mineiro, jogo que vai acontecer no Maracanã. Com relação a reforço, existe a expectativa, a possibilidade de o Fluminense contratar o Diogo Barbosa para a lateral esquerda, para jogar ao lado, para uma ocasião como essa, como a de ontem, o Marcelo não estando à disposição, tendo um lateral esquerdo de ofício jogando. Era uma posição que eu estava reivindicando para o Fluminense contratar. Além de lateral esquerdo, falava da possibilidade de um zagueiro, como também mais um jogador de meio de campo. E, pelo amor de Deus, um atacante de lado, porque ontem foi provado que o Keno faz muita falta. Tá falado? Só para não esquecer, Marcelo, Alexandre, há uma possibilidade desses 2 jogadores estarem à disposição para a decisão do dia 27 de junho, diante do Sporting de Cristal, no Maracanã. Tá falado, pessoal? Um forte abraço, saudações tricolores e muita calma nessa hora. Um abraço a todos.